Fala, investidores! Hoje a gente vai conversar sobre qual é a melhor empresa de seguros da Bolsa de Valores brasileira. Vou analisar o relatório com vocês aqui da Caixa Seguridade, uma empresa que tem sido muito falada recentemente, né? É realmente uma das melhores empresas desse setor, mas a gente vai entender se no momento atual ela é a melhor para a gente fazer um investimento com base em análise fundamentalista. A gente vai dar uma analisada no relatório, ver todas as informações que a gente tem disponíveis aqui também no Investidor 10 e fazer uma comparação com outras empresas desse setor para ver se realmente faz sentido você colocar o seu dinheiro na Caixa Seguridade ou se existe alguma outra empresa que no momento está melhor para você fazer o seu aporte inteligente. Começando aqui analisando as principais informações disponíveis no Investidor 10 sobre a Caixa Seguridade, a gente tem aí que a empresa nos últimos 12 meses se valorizou cerca aí de 3,6%, uma valorização até pequena. Ela está sendo negociada a um preço sobre lucro de 12 vezes, ou seja, você precisaria ali de 12 anos para recuperar o seu investimento na empresa com base no lucro que ela está tendo atualmente. Lembrando que lucro passado não significa que ela vai continuar tendo esse lucro no futuro. A empresa também está sendo negociada ali a praticamente 3,5 vezes o seu valor patrimonial e distribuiu nos últimos 12 meses um yield de 9%. E lembrando que o dividendo é livre de imposto de renda, então quando a gente fala de 9% ao ano, é um valor bem interessante. Continuando falando sobre dividendos, vamos ver o histórico de dividendos aqui da Caixa Seguridade. Lembrando que ela é uma empresa que fez o seu IPO no ano de 2021. Ela já existia, é uma empresa que já atuava anteriormente, mas no ano de 2021 que ela fez o seu IPO, começou a ser negociada na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Neste ano, ela não distribuiu tantos dividendos, foi um ano ali de adaptação das suas operações, então é normal que isso tenha acontecido. Já no ano de 2022, esse valor subiu. Ela distribuiu ali praticamente 8% de yield, o que é um valor aceitável, lembrando que a gente estava saindo do período de pandemia ainda em 2022, não estava tudo normalizado, e nos próximos anos ela conseguiu ali pelo menos se manter entre esses 7 e 7,5% de dividend yield, e agora nos últimos 12 meses ela chega próximo dos 9% de dividend yield, pegando ali desde o mês de abril até agora em abril de 2025. Então uma média aí de 7,5% a 8% de dividend yield anual, o que não é um valor ruim. A gente consegue acompanhar aqui também no checklist do Investidor Buy and Hold, do Investidor 10 também, que a empresa cumpre praticamente todos os pré-requisitos aqui, todo o checklist ela cumpre, com exceção de ter mais de 5 anos de bolsa, o que no próximo ano vai se concretizar, e também ter apresentado crescimento de receita nos últimos 5 anos. Lembrando que aqui no Investidor 10, eles pedem no mínimo 10% de crescimento de receita, a média nos últimos 5 anos, para que a empresa cumpra esse pré-requisito aqui. Mas a Caixa Seguridade nunca deu prejuízo, ela sempre pagou mais de 5% de dividend yield, possui uma dívida menor do que o patrimônio, o que para empresas do setor dela faz sentido que ela tenha dívida líquida negativa, porque ela trabalha com dinheiro, e as pessoas pagam ali os seus serviços para, na verdade, não utilizar. A gente espera que a gente não tenha de utilizar um seguro, por exemplo, residencial, que a nossa casa não pegue fogo, enfim, que não aconteça nenhum desastre. Para vocês os principais pontos que eu enxergo desse relatório, lembrando aqui que a Caixa é uma empresa, a Caixa Seguridade, na verdade, é uma empresa do grupo Caixa, então ela atua ali em cima de toda a base de clientes da Caixa, mais de 150 milhões de clientes pessoa física e 2 milhões de clientes pessoa jurídica. E, além disso, eles ainda utilizam de toda a estrutura que a Caixa tem de agências e postos de atendimentos, correspondentes e lotéricas. Então, assim, é uma empresa que ela já nasce gigante, uma empresa que tem muitos clientes para trabalhar, uma base de clientes bem sólida. E, além disso, a Caixa é a principal instituição financeira quando se fala em financiamento imobiliário. Ela tem aqui 67% de market share quando se fala em financiamento imobiliário, o que assim é bem relevante, tendo em vista que a carteira de crédito total dela aqui é cerca de 1,2 trilhão de reais.
né, e ela tem aqui 2 trilhões em ativos, né, sejam ativos financeiros, ativos físicos mesmo. A Caixa está em praticamente todos os municípios do Brasil. 99% dos municípios do Brasil tem ali pelo menos um correspondente da Caixa. É realmente o maior em questão de participação em todo o território nacional. A gente tem aqui a análise da estrutura societária da Caixa Seguridade, né? Então a gente tem aqui a Caixa Seguridade sendo dona da Caixa Corretora, a Caixa Vida e Previdência, a Caixa Residencial, Caixa Capitalização, Caixa Consórcio e Caixa Assistência, né? E para cada uma dessas setorização aqui, eles têm um parceiro comercial que atua ofertando esses produtos e serviços, e eles são basicamente o acionista quase maioritário, né, nessas empresas. Lembrando aqui que a Caixa, por exemplo, na parte de vida e previdência tem a CNP, que é uma outra empresa onde a Caixa detém 49% das ações. Ela não chega a ser a acionista controladora, mas ela detém praticamente metade das empresas aqui. Por exemplo, a Tóquio Marine, 75% de participação econômica da Caixa nela, da Caixa Residencial, e 49,9% das ações que tem direito a voto, então ela não chega a ser controladora, mas é muito comum das empresas desse setor utilizarem desse tipo de estrutura societária para ter ali várias empresas operando em nome delas, só que elas não são as controladoras. Aqui a gente tem que a Caixa é o top 1 quando a gente fala em seguro habitacional, né, o que se faz verdade por conta de que a Caixa é o principal player também no financiamento imobiliário, como a gente já conversou, e eles acabam vendendo ali junto, fazendo um cross-sell do financiamento com o seguro obrigatório, né, para casos de a casa, por exemplo, financiada, o imóvel, que ele só vai ser do consumidor final ali, de quem está fazendo o financiamento, quando ele terminar de pagar, né, então até lá ele é um imóvel da Caixa, né, do banco que está financiando, então eles colocam esse seguro obrigatório para garantir que tudo esteja, para caso eles precisem tomar esse imóvel para fazer um leilão, a casa já tenha esse seguro, né, o imóvel que seja, não só são casas, né. Enfim, a gente tem aqui outros dados dos segmentos que a Caixa Seguridade atua, né, eles trabalham principalmente no seguro habitacional, seguro de vida, seguro prestamista, e aqui o seguro residencial e só 7% aqui de outros seguros, né? Então, realmente a principal principal atuação da Caixa Seguridade é no setor de seguro habitacional. Chegando aqui nos destaques, a gente tem que a Caixa teve um lucro de 3,76 bilhão, maior resultado trimestral aí, no caso no último trimestre do ano passado, e um dividendo de praticamente 3,4 bilhão, quando a gente pega aí o ano de 2024, né? 91% do lucro líquido de 2024 distribuído em forma de proventos ali, de dividendos. E quando a gente pega o ROI, é um ROI também bem alto, cerca de 67%, né, que é o retorno sobre o patrimônio. Então, assim, é um valor bem interessante, né? Uma empresa que tem um ROI tão alto assim, é muito bom da gente estar investindo. E agora pegando o desempenho financeiro aqui da Caixa Seguridade, né? Ela teve 5 bilhões praticamente de receitas operacionais, um crescimento quando a gente compara trimestre a trimestre de 18%, e puxando o ano todo de 2024, cresceu realmente próximo ali dos 11% comparado com o ano de 2023. O lucro líquido gerencial cresceu de trimestre a trimestre praticamente 15%, e no ano todo praticamente 8% de crescimento. A empresa também tem melhorado as suas margens, né? Comparado ao quarto trimestre de 2023, ela teve um crescimento de 66% para 67,5%, como eu mostrei no slide anterior, né? E um lucro líquido contábil aqui de praticamente 3,76 bilhão, né? Um crescimento de 5% em relação ao ano de 2023, isso na comparação ano contra ano. Tá, beleza, mas com base em todas essas análises, será que a Caixa Seguridade no momento é a melhor empresa do setor para a gente estar investindo? Eu imagino assim, que a gente tem que fazer esse tipo de análise para poder entender se realmente tudo que a gente está vendo ali na empresa, comparado com outras do mesmo setor, faz sentido, né? A gente tem aqui um comparador que puxa as 4 maiores empresas desse setor,
né? A gente tem aqui Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, a Porto Seguro e a IRBR, né? Que passou por uns momentos turbulentos aí recentemente. Então, eu vou considerar aqui praticamente essas 3 primeiras para a gente fazer essa análise. A gente tem, quando a gente compara aqui, preço sobre lucro, por exemplo, Banco do Brasil está mais barato, né? Enquanto a Caixa você precisa de 12 anos de lucro para poder pagar o seu investimento, Banco do Brasil são 9. Preço sobre valor patrimonial. Aí a gente tem uma inversão, né? A Caixa está sendo negociada a 3,5 seu valor patrimonial e o Banco do Brasil, Seguridade, a 8 vezes. Quando a gente puxa o ROI, um ROI de 89% em Banco do Brasil, enquanto na média aqui a Caixa Seguridade ficou com 29%. E o dividend yield muito próximo, né? Ali próximo dos 9% nas duas empresas. E valor de mercado, a gente tem que o Banco do Brasil é ainda maior do que a Caixa, praticamente o dobro ali de tamanho, quando a gente fala em valor de mercado. Quando a gente puxa aqui os dados de evolução de lucro, a gente tem que o Banco do Brasil ficou com um crescimento de 116% nos últimos anos e a Caixa com 55% de crescimento, né? Então, o Banco do Brasil cresceu praticamente o dobro do que a Caixa, os seus lucros aí nos últimos anos. E a Porto Seguro, que é uma empresa menor, né? Então faz sentido que ela tenha um crescimento mais elevado, afinal é mais difícil você crescer o lucro de uma empresa que já lucra muito do que de uma empresa que não lucra nada passar a lucrar, né? Então esses números aqui ficam inflados por conta disso. Agora me diz aí, com base nessa análise fundamentalista que a gente fez aqui, para você faz mais sentido investir em Caixa Seguridade ou então olhar para alguma outra empresa dessas aqui desse setor, ou então tem alguma outra empresa que você prefere a essas que eu apresentei aqui? Comenta aí para mim, para eu saber. Esse aqui é o Radar Financeiro, canal de documentar minha jornada para a liberdade financeira e também ajudo vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.